Bom dia. Vamos para a atividade da página 76 e 77. Você vai ter que ler o assunto da aula que fica nas páginas 66 até a 75 e fala sobre as plantas. Vamos para a pergunta do 1. As figuras abaixo representam dois grupos de plantas que você estudou. Complete a tabela de acordo com as características de cada grupo. Aqui nós temos duas plantas. Uma se chama araucária, a outra se chama laranjeira. Então, aqui você vai escrever o que está pedindo. Aqui está pedindo para você responder nesse espaço se essa planta aqui, araucária, ela há flor. Também você vai escrever nesse outro espaço aqui sobre essa planta, que é a laranjeira, se ela há flor. Depois você vai novamente nesse espaço abaixo e está perguntando se há fruto. Se essa planta há fruto. Da mesma forma, nesse outro espaço, se a laranjeira há fruto. Aqui também está pedindo para você responder na terceira linha se essa planta há semente. Aqui também na laranjeira você vai escrever se essa planta há semente. Se há, você escreve sim. Se não, você escreve não, em todas as alternativas. Quais partes dessas plantas são comestíveis? Então, aqui está perguntando quais partes dessas plantas são comestíveis, da araucária e da laranjeira. Então, você vai escrever a resposta, dizendo qual é a parte dessa planta e a parte dessa outra, que a gente pode comer, que é comestíveis. Vamos para a pergunta do 2. Dois vasos com plantas iguais receberam diariamente a mesma quantidade de água. Um deles foi mantido em local ensolarado e o outro foi guardado em um armário fechado. Ao lado está a representação dos dois vasos, alguns dias depois. Veja, aqui está os dois vasos. Vaso 1 e vaso 2. No primeiro vaso, a gente vê uma planta verdinha e muito bonita. No segundo vaso, a gente vê uma planta com as folhas amareladas e menor que a outra planta. Então, qual dos dois vasos ficou dentro do armário? Como você chegou a essa conclusão? Então, você vai observar para esses dois vasos e vai responder qual dos dois é que ficou guardado no armário. Foi o vaso 1? Foi o vaso 2? E depois você vai responder por que você tomou essa conclusão, por que você descobriu que foi determinado vaso que ficou dentro do armário. Explique. Vamos para o do 3. Em uma escola, um grupo de alunos fez um experimento para verificar uma característica das plantas. Eles descobriram um vaso de planta com um saco plástico e colocaram o vaso no pátio, onde batia sol. Após algumas horas, os alunos verificaram que no interior do saco apareceram algumas gotículas. De onde pode ter vindo essa água? Então, você também vai responder na questão do A.
De onde pode ter vindo essa água no saquinho plástico que foi fechado na planta? Pense e responda. Vamos para a do B. Qual processo das plantas pode estar relacionado ao que foi observado? Então, você vai dizer aqui na questão do A se essas gotinhas de água vieram da planta ou de onde vieram. E aqui na questão do B, você vai dizer como foi esse processo. Que essas gotinhas apareceram no plástico. É porque a planta tem água? Ou é porque a planta transpira? Ou como foi? Explique aqui no B. Vamos para a do 4. As ilustrações abaixo mostram partes de plantas. Aqui nós temos uma laranja, aqui temos um tomate, aqui temos um abacate, aqui temos um mamão. Questão do A. Quais partes das plantas estão representadas nas ilustrações? Então, você vai olhar aqui como se chama essas partes aqui da planta. Chamam folhas? Chamam flores? Chamam fruto? Então, você vai responder aqui na questão do A como chama essa parte da planta que estão aqui representadas. E também, se você vê alguma coisa além da parte da planta, se você vê semente, se você não vê as sementes, responda aqui na questão do A. Vamos para o B. Como você faria para ter um abacateiro em seu quintal? Então, como que a gente faz para ter uma árvore no nosso quintal? Responda aqui no B. Vamos para a do C. De quais componentes do ambiente o abacateiro vai precisar para crescer? Então, quando a gente planta uma semente que ela cresce, quais os nutrientes necessários para que essa planta cresça? Será que ela precisa de luz? Será que ela precisa de água? Será que ela respira? Vai precisar do ar? Será que ela precisa dos minerais da terra para que ela cresça? Responda aqui no C. Vamos para a do D. Por que é importante plantar árvores? Então, você também vai pensar direitinho e responder a questão do D. Por que é importante plantar árvores? Porque as árvores, elas, além de embelezar o ambiente em que vivemos, ela também deixa o ambiente mais úmido, porque ela transpira e a partir daí o ambiente vai ficando mais úmido. E também elas são muito importantes para o abrigo, né, e alimento de muitos animais. E elas são essencial para todos os seres vivos. Explique direitinho, com suas palavras, por que é importante plantar árvores. Pense e responda. Vamos para a do 5. Em dupla, retome a atividade 1 da página 71. Questão A. No caderno, escreva o nome de duas plantas da imagem que produzem frutos comestíveis. Então, você vai lá na página 71 e vai ver qual é as plantas comestíveis que tem ali naquela página. E aí você vai responder direitinho.
Vamos para a do B. Escolha uma das plantas que produz semente, pesquise como são as flores e os frutos dela. Faça em uma folha no caderno um desenho da planta que escolher e mostre as estruturas pesquisadas. Você vai fazer uma planta bem bonita com todas as partes que ela tem. Ok? Tenham todos uma boa atividade.